Vamos aguardando um pouquinho. A nossa convidada de hoje é uma pessoa muito querida. Daqui a pouquinho ela já vai estar chegando para a gente fazer uma conversa bem bacana com todos vocês. Uma conversa bem acolhedora, esperamos que seja, né? Vamos aguardar um pouquinho. Olha, quanta gente linda! A Laura já está chegando. Oi, gente, Oi, Laura! tudo bem? Boa noite! Boa noite, tudo certo? Tudo! Então tá. Vamos iniciando. Então tá. Como é que tá Ah, o áudio? testando o áudio, só a tua imagem está um pouquinho trêmula. Tá. Vamos ver se daqui a pouquinho ela estabiliza. Geralmente ela começa assim, a minha, pelo Ah, menos. E tu me enxerga assim? enxergo, só que não muito nítido, Tá. tá? Vamos ver E tu se... me enxerga e me ouve bem? Sim, eu te enxergo bem, te escuto bem, também não tá travando, tá bem Ai, que legal. bom, que Sim. bom. Aham. Talvez se tu aproxima um pouquinho, tu acha que não? Aí, Aproxima. quase. Vamos tentar, peraí. Tá. Se tu soubesse o esquema que eu tenho aqui, porque eu tô no celular, eu não sei se tu estás no computador. Não, eu tô no celular. Eu nem vou mostrar o meu pano de fundo aqui. Eu tenho uma arquitetura aqui de livros, todo um esquema, assim, Isso. com muito cuidado. Ficou melhor? É, tá igual. Vamos ver se daqui a pouco melhora, então. Melhor. Ou se não, a gente pode tentar sair e voltar. Tá? Pode ser? Pode ser? Eu acho Pode. que sim. Então vamos lá. Vamos aguardar que a gente vai tentar mais uma vez. Vamos lá. Ela vai entrar para ver se a imagem fica um pouquinho melhor, e daí a gente visualizando melhor a pessoa fica mais perto, né, da gente. Estamos no horário, daí agora. Agora acho que vai dar. E agora? Agora tá melhorando. Então tá ótimo. Tá bom. Daqui a pouco vai melhorar mais. Olha, agora já tá quase perfeito. Ah, que bom. É, sempre no começo ela fica meio craqueladinha. Isso. Isso. Então, boa noite, Laura. Boa noite. Seja bem-vinda.
para essa nossa conversa de hoje. Dois espaços voltados para uma educação, né? Conversando hoje, olha só que bacana. Brinca comigo e pé no chão, É. Tu sabe que quando eu vi os dois nomes né? um do lado do outro, eu achei tão lindo. Bem legal. Olha que interessante isso, né? São movimentos que até então a gente quase não fazia, É, né? E interrompo. agora, devido a todo o contexto que a gente está tendo uma oportunidade de poder se reaproximar de algumas pessoas, né? E conhecer novas também, É verdade. em áreas afins ou em áreas também distintas, né? É uma Hum. oportunidade. Então, eu quero agradecer desde já a tua presença. Tenho certeza que a nossa conversa vai ser bem bacana para quem está lá em casa curtindo e assistindo nós. E eu quero dizer um pouquinho quem que é a Laura, né? A Laura é psicopedagoga, pedagoga, empreendedora, mãe do Jorge, que é um menino lindo, e também idealizadora do Brinca Comigo. Isso, Uhum. né, Laura? Oi. Tu quer contar um pouquinho para nós dessa tua proposta do Brinca Comigo? Sim. Então, o que que é a Brinca Comigo? A Brinca Comigo, ela surgiu o ano passado, assim, de uma forma materializada, mas é algo que eu venho pensando há alguns anos já. Eu trabalho há 20 anos Hum, na educação e alguns movimentos, assim, foram acontecendo dentro de mim no sentido de querer fazer algo um pouco diferente do tradicional, né? Da escola é, tradicional, enfim. E aí eu criei a Brinca Comigo, que na verdade é um espaço, neste momento ainda não é um espaço físico, é um espaço onde estão se criando algumas propostas diferentes, né? Mas que a ideia é se tornar um espaço físico, assim como vocês, né? Então a Brinca Comigo ela é bem recente, ela surgiu ano passado, em julho de 2019, com uma proposta de resgatar um brincar mais menos com brinquedos menos estruturados, um brincar mais natural, um brincar mais simples, né? E também lembrando de convidar os adultos a olhar um pouco mais para a essência da infância, sem tantas distrações, sem tantas maquiagens, sem tantos é, atrativos que, na verdade, na infância, no meu ponto de vista, não precisa ter isso. Então, a uhum. princípio seria um pouco da nossa proposta nesse sentido. Perfeito. É uma coisa, é uma proposta mais ou menos parecida com a nossa também, né? Que a gente procura resgatar um pouco da infância, do brincar livre, do não ao consumismo, enfim, né? Mais ou menos por esta linha, assim. Isso mesmo. Mas, mas hoje, então, trazendo um pouco do olhar do Brinca Comigo e também do Pé no Chão, eu te convido para a gente fazer uma conversa dentro de uma proposta e de uma iniciativa que a gente teve, que se chama Cuide-se para Cuidar. Uhum. Porque a gente passa por um momento agora, o que a gente mais escuta, quem está em casa, o que mais escuta é mãe, pai, vem aqui, eu preciso de ti, mas é agora, né? São os nossos pequenos que estão em casa. E nós, pequenos, grandes, que estamos dando esse suporte para eles, né? Porque as crianças estão sem a escola nesse momento. Então, assim, é um momento em que a gente está vivendo que é ímpar, né? Ele é um marco na nossa vida e na nossa história. Né? Nunca ninguém imaginou, eu acho, passar por um momento assim de epidemia, de isolamento, que não é uma coisa da nossa vivência. E, e nós estamos todos nessa situação, né? Não é só aqui na minha casa, nem na casa dos papais e das profs, dos convidados que estão aqui assistindo, na casa de todo mundo, é do mundo inteiro, né?
E neste momento a gente percebe que dentro da nossa casa existe uma certa ansiedade, uma certa pressão, né? Por todas essas questões que a gente está passando. E, e a nossa fala vai hoje um pouco para o olhar de verdade lá dentro de casa, sabe? Como é que eu, mãe e pai, estou conseguindo lidar com as minhas questões e com as questões da criança neste momento? Porque dependendo do nosso comportamento e da nossa atitude, as nossas crianças vão se espelhar. Talvez eles não tenham o mesmo comportamento que nós adultos, mas eles vão expressar de alguma maneira aquilo que eles sentem que a gente passa, Uhum, uhum. né? E aí eles vão demonstrar também a ansiedade, o medo, o nervosismo com outras formas, né? Que Uhum. olhar tu faz assim sobre isso? Bom, vamos começar a conversar um pouquinho e gostaria primeiro, antes de entrar no tema, só lembrar o pessoal ali de Guaporé que eu sou quase conterrânea de Guaporé, eu esqueci de comentar isso É no início, verdade. né? Eu atualmente eu resido em Farroupilha, mas eu sou serafinense e um pouco guaporense também, porque estudei em Guaporé no ensino médio, trabalhei na PAI de Guaporé, então tenho um carinho muito grande pela cidade de Guaporé e pelos guaporenses também. E queria dizer também, tá me escutando bem? Sim? Sim, só a imagem que tá ficando um pouquinho ruim. Eu acho que é quando eu me movimento um pouco, vou tentar ficar mais paradinho, vamos ver se ajuda. Tá. Bem, e o que eu queria dizer já no início dessa conversa é que eu, como a Luciane comentou, né, eu sou psicopedagoga, trabalho na área da educação, mas eu vou conversar com vocês hoje, a minha intenção é me colocar também como mãe, não só como profissional, porque eu queria dizer para vocês que, assim como eu imagino que está difícil para vocês, para mim também está. Eu também tenho uma criança em casa, meu filho tem 6 anos, ele estuda em uma escola onde a escola está realizando as atividades à distância, né? Então ele não está de férias, né? Ele tem atividades para realizar. Então Uhum. estamos com uma sobrecarga aqui, tanto eu quanto ele, né? Hoje à tarde mesmo nós estávamos realizando as atividades da escola e ele me dizendo que ele não queria fazer. Ele não queria fazer, era bastante atividade, ele está no primeiro ano do ensino fundamental. E era muita atividade mesmo, escrita, enfim. E cada pouco ele queria dar uma parada e brincar com a gatinha, dar uma parada, assistir um pouco de TV, parar e brincar no quarto dele. E nos primeiros dias dessa quarentena, assim, no começo eu meio que ficava muito estressada com esse jeito dele querer parar e brincar, querer fazer, faz um pouquinho e daí para, porque aí eu acabava levando a tarde inteira. Mas Uhum. eu fui me dando por conta, inclusive escutando outras pessoas falarem, né, a respeito de como estava sendo em casa, né? E fui me dando por conta que para ele está difícil também, não é só para nós adultos, né? Para as crianças está difícil porque elas percebem toda essa nossa movimentação dentro de casa, porque eles estão mais dentro de casa do que nunca. Acho não, tenho certeza que as crianças nunca estiveram tanto tempo dentro de e alguns adultos também. Também eu acho que não, muitos adultos não tinham experimentado essa questão de tanto convívio familiar, de tanto estar em casa, né? Foi algo meio forçado e que a gente tá se virando nos 30 para dar conta de tudo. Voltando ao que eu estava falando com relação às crianças, né? As crianças estão, na verdade, elas sugam do ambiente tudo que está acontecendo. Suga é uma palavra assim mais fácil de compreender, mas enfim, tudo que se passa no ambiente da casa, a criança vai estar internalizando dentro dela. Se a movimentação da casa está gerando, os pais estão muito angustiados, muito ansiosos, muito assim estressados, brabos, irritados, isso a criança vai perceber, ela vai internalizar dentro dela e de alguma forma ela vai jogar para fora. Algumas crianças, aí vai depender de cada criança. Algumas crianças vão demonstrar
vão colocar para fora esse sentimento que está entrando, né? Chorando Isso. demais, fazendo birras. Algumas ficam um pouquinho agressivas, né? Agressividade no sentido de bater, daqui a pouco agressividade até nas palavras. Eu percebi isso no meu filho em alguns momentos. Umas falas assim, sabe? Quando ele gritava, ele falava chorando. E depois que ele fazia isso, dava um tempinho, passava, pronto. Daí a gente já podia conversar de novo, brincar. Então, eu acho que é importante a gente entender que tá difícil para todos. Eu tenho falado muito disso, assim. Tá difícil para nós adultos e tá difícil para criança. E Uhum. voltando ao tema da nossa live, né, que mãe, pai, que é o dia inteiro, a gente fica, meu Deus do céu, enlouquecido. Hoje mesmo eu falei pro meu filho, filho, tu pode parar um minutinho só de falar? Eu tive que pedir isso para ele, porque ele estava ligado assim, e eu ali no celular trabalhando, né, porque eu trabalho muito no celular, muito. Aham. Os meus contatos pelo celular, eu encaminho propostas de trabalho pelo celular, enfim, é tudo muito no celular. E eu ali escrevendo, e ele falando. Uma hora eu disse, meu Deus, eu vou dar um surto aqui daqui a pouco, né? E isso eu sei que é o que a maioria dos adultos estão vivendo. A gente não está em casa de férias. Então, eu acho que é importante a gente Verdade. também acolher os adultos e não ficar Hum. culpando, né? Ai, tem que ser assim, tem que ser assado. Gente, eu quero só acolher todos vocês e dizer que eu entendo que vocês estão estressados, porque eu também estou estressada em muitos momentos, porque a gente está tendo que trabalhar em casa, muitos de nós. Alguns já saíram para trabalhar. Outros trabalham em casa e estão com a criança em casa. Então, nós não estamos de férias, né? Às vezes eu É. percebo muitos profissionais que falam como a gente tem que lidar com as crianças, como tem que ser isso e aquilo. Eu tenho tido um pouco de cuidado, assim, até porque eu tenho na prática essa experiência e está sendo bem difícil. E é bem diferente tu dizer para os pais, para os adultos, olha, faça assim, 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 porque a criança precisa disso. Quando tu estás com o teu emocional bem, quando tu estás tranquilo, ou tu tá de férias, né, podendo dar atenção, não é o caso, não é o caso. Nós não estamos de férias adultos. Muitos de nós aqui estamos sem emprego, muitas pessoas foram demitidas. O meu caso, que eu sou profissional liberal e trabalho com eventos sociais, início de março, o que eu tinha agendado para os primeiros meses, tudo cancelado. Então, eu tive que me reprogramar toda. Estou realizando outras atividades agora. Então, é Hum. uma preocupação constante com a manutenção da casa, o básico, o básico. Então, Isso. é uma Isso. angústia muito grande que nós adultos estamos sentindo agora. E a gente precisa também se acolher. Algo que eu queria dizer para quem está nos escutando, assim, é de não ficar se cobrando demais também, fazer o que é possível, mas quem tem criança em casa, ao mesmo tempo que é muito difícil, também a gente tem alguns ganhos. Nós temos a possibilidade de fazer uma terapia gratuita dentro de casa. Olha que notícia boa que eu trago para vocês. De que forma? Quando a criança está nos chamando, mãe, pai, geralmente eles querem atenção, eles querem brincar, ou eles querem contar algo que está acontecendo, que eles estão fazendo, enfim. O que eu queria sugerir para vocês adultos que estão nos escutando, pais, familiares, é que enquanto vocês estão em casa com as crianças, poder verificar a possibilidade dentro da carga horária de um dia inteiro, né? Por exemplo, amanhã é quarta-feira. Vamos pensar amanhã na quarta-feira, meu filho está em casa, com toda aquela demanda, ou realizando atividades da escola, ou então me pedindo para brincar. E eu queria fazer um convite para vocês, verem se vocês acham que é possível e se cabe isso para vocês. De vocês tentarem tirar uns 30 minutinhos por dia e irem lá aceitar esse convite dos filhos de vocês, né, que estão chamando mãe, pai, vem brincar comigo, né? Aceitar esse convite, ir lá no quarto da criança, sentar no chão, gente.
sentar no chão para mim já é uma terapia. Porque nós adultos não temos muito assim, dependendo da profissão que a gente ocupa, a gente está sempre lá no alto, né? Quando a gente vai, Uhum. a gente muda um pouquinho até o nosso jeito de falar. E quando a gente, e pensando até numa situação de querer conversar algo com a criança, se a gente está sentado no chão no mesmo nível e a gente entra na brincadeira da criança, é o momento perfeito para a gente conversar com ela sobre qualquer assunto. Uma situação muito ruim que aconteceu, sei lá, de manhã, e aí a criança teimou, berrou, falou coisa que não devia, né? Daqui a pouco, no momento da euforia ali da criança, não é o momento de falar, até porque elas nem escutam, né? Elas ficam furiosas. Então, o momento que tu consegue tirar o tempo ali de sentar com ela no chão, brincar um pouquinho e poder, nesse momento, se conectar e aí conversar. Eu não sei como é que tá o tom da conversa, tá bem aí? Como é que tu tá escutando Tá, bem? só a imagem que não tá. A imagem que Que pena. não melhorou ainda. Poxa. E É, o pessoal, vamos perguntar para o pessoal se eles como é como que é, tá para vocês, é, pessoal? como é, façam um joinha ou um negativo aí. Como é que tá a imagem da Laura para vocês? Estão conseguindo visualizar bem? Vamos esperar que o pessoal vai colocando, eu acho. Uhum. Laura, pegando assim um gancho nessa conversa toda, fazendo uma costura, vamos dizer assim, né? Uma colchinha de retalhos, vamos fazer. A gente falou do nosso comportamento repetido e que é um espelho para a criança. Vamos ver? Ruim, mas a fala que importa. Isso aí. Tá muito bem. Outra É, mão ali, está outra ruim, mão para vocês me verem, não estão me vendo, não tem problema. está ruim a imagem. Ó, ele está dizendo que não está muito legal. Fazendo uma colchinha de retalhos, né? Vamos retomar um pouquinho. A gente falou sobre os nossos comportamentos de adultos em casa, né? Que acabam sendo repetidos pelos pequenos, mas a gente tem que conseguir dar conta disto, né? Dar conta no que eu digo é poder se permitir a ver que se eu estou brava, nervosa, estressada, eu vou passar para minha criança, para o meu filho, e, e ele, de alguma maneira, vai tentar se comunicar comigo, mostrando que ele também está tendo uma reação ao meu comportamento. E aí gera o conflito, né? E o que tu colocou, pelo menos parar uma hora no dia, para poder estar, para ser presença junto com a criança. Para isso, nós que somos os grandes, né? Os grandes que eu quero dizer porque a gente tem que respeitar a nossa hierarquia, né? Uhum. A nossa árvore. Então, antes viemos nós, os nossos pais, nossos avós, nós, e agora tem os pequenos. Para a gente poder dar conta junto com estes pequenos, que é o nosso papel de adulto, eu preciso estar bem. Eu preciso me cuidar de alguma maneira, né? Eu preciso ter cuidado comigo. Nem que eu abra uma janelinha lá do meu coração e converse com a minha criança que está lá dentro, acolha se ela está chorando, se ela está triste, se ela está nervosa, se ela está estressada. E depois que eu consigo me aquietar um pouco, é que eu tenho para dar para minha criança. É isso? É isso aí. Como é que tu vê essa relação? Eu preciso me cuidar para poder cuidar do outro. E como é que eu posso fazer isso nesse momento, assim? O que que tu pensa sobre isso? Essa é a dica que eu queria dar, na verdade, com relação à questão do brincar. Quando eu comento assim e dou a sugestão dos pais poderem tirar um tempinho, 30,
40 minutos, 1 horinha por dia para ir brincar com as crianças, a sugestão que eu estou dando é terapêutico para a criança, porque elas precisam do nosso olhar, elas pedem por isso que tem aquele chamado Uhum. frequentemente, e também porque é terapêutico para o adulto. É ali que eu queria chegar. É terapêutico para o adulto ele parar um pouquinho de pensar em todos os problemas que ele tem com relação à questão financeira, ao trabalho dele, com relação a outras situações, a questões de saúde, né, que também a gente se preocupa, e que esse adulto Isso. consiga sentar com a criança, o convite é esse, e esquecer e tentar desligar, porque muitas vezes eu vejo que isso acontece com muita frequência, tá? Eu vejo com muita frequência algumas famílias que têm crianças em casa e que têm muita dificuldade para fazer isso até em pequenos momentos do dia, de olhar para a É criança e chamar verdade. ela. Eu vejo isso muito frequente. Vejo adultos que estão o tempo inteiro ocupados com as suas coisas, com o seu trabalho, com a questão financeira, com a questão disso, questão daquilo, e a criança ali esperando por um olhar e não tem. Se a gente conseguir, e o meu convite, a minha sugestão, é que a gente tente tirar um tempinho por dia, sentar com a criança, mas não sentar com ela com o celular do lado, recebendo mensagens, não com o computador do lado, né? O momento que a gente deixe isso tudo de lado, e aí cada um poder verificar o quanto consegue fazer isso, né? Porque aí também a gente não pode cobrar a mesma coisa para cada família, porque cada um tem o seu jeito, né? Mas tentar Isso. pelo menos um pouquinho sentar lá com a criança e se entregar nessa brincadeira, se jogar, porque o lúdico, gente, brincar é ludicidade. O lúdico, ele é importante para o adulto também. Vamos lembrar aqui aquelas empresas mais inovadoras do mundo. Vou falar do Google aqui, né? A Google é uma empresa, então, muito famosa a nível mundial, uma empresa super inovadora, e eu acho que todos conhecem como é a estrutura física da empresa, né? E ela é muito copiada por outras empresas aqui no Brasil, no mundo inteiro. Lá na Google, então, o que que eles têm na empresa? Eles têm vários espaços, vários ambientes criados para que os adultos que trabalham na empresa tenham momentos lúdicos, tenham momentos de recreação, tenham momentos de estar em contato com jogos, né? Porque eles sabem, eles estudam muito e eles sabem que um adulto que consegue parar de ficar ali pensando, para um pouquinho o cérebro e vai brincar, vai jogar, vai trocar ideias, vai brincar de uma forma mais descontraída com outros adultos, o que que acontece com o cérebro? O cérebro dá uma oxigenada, depois, quando ele volta para trabalhar, ele volta com gás total. Diferente do que a gente vê, assim, em empresas, principalmente na Serra Gaúcha, ainda algumas empresas, né, muito focadas no trabalho, e muitas vezes fica ali perdendo muitas horas fazendo de conta que trabalha, porque o nosso cérebro não é assim, ele não funciona desse jeito, né? Ele não é uma máquina, nós somos humanos e nós precisamos de tempos para respirar, tempo para dar uma relaxada, né? Então, quando eu digo que a gente pode fazer uma terapia gratuita em casa, não é brincadeira o que eu estou falando, porque vamos voltar de novo para a questão de como estamos nós adultos no meio de toda essa pandemia, toda essa situação. Muitos de nós estressadíssimos, apavorados com a questão financeira, pensando em coisas que vão perder, vão ter que deixar para trás, bens materiais, enfim. Estamos num nível de angústia elevadíssimo, com muita ansiedade. E se a gente não achar uma forma de extravasar isso e dar um pouquinho de folga para nossa mente, a gente pode desencadear crises fortíssimas de ansiedade, de pânico,
uma depressão Uhum. em diversos graus, né? Uma depressão leve, uma depressão profunda, né? E aí, Uhum. se a gente não cuidar, nós adultos, não cuidarmos, né, da nossa mente, né, de poder ter momentos mais descontraídos, que isso é importante, o que pode acontecer é ficarmos doentes emocionalmente, e aí a gente vai ter que ir para terapia, porque não tem outra saída, vai ter que ir Isso. para terapia, vai ter que fazer uso de medicação, e aí o custo é caro. Mas, se precisar, tem que ir em busca. Não dá para pensar nisso agora, né? Então, Laura, voltando um pouquinho sobre aquilo que eu coloquei, que para a gente poder cuidar dos pequenos, a gente precisa estar bem, né? E isso que tu traz, este brincar, é uma hora que se a gente fizer com a criança, vai estar fazendo bem para nossa cabeça, né? É esta que é a sugestão. Exato. Porque eu, grande, vou tirar o foco do mundo adulto e eu voltando a brincar ou a só estar presente com a criança, eu vou estar com a minha mente agora voltada para isso. Já é uma maneira de eu me cuidar, né? Uhum. Já que são tantas questões, além do trabalho, dos que estão saindo de casa, os que estão trabalhando em casa, teve uma mãe, eu acho que deve ter colocado, uh, saem de casa, a gente sai de casa e ainda tem que deixar as crianças com outra pessoa. Então, porque são muitas preocupações. A Elisandra está colocando aqui de que forma este brincar pode trazer leveza para dentro de casa. Porque muitas vezes, como tu colocaste, na nossa região aqui, pela nossa cultura mesmo, a gente não tem muito este vínculo de perto, né? A gente fica perto, tem o afeto, claro, mas a gente, na hora de se aproximar da criança e fazer aquela troca, a gente ainda se retrai. Até pela nossa própria educação, pela nossa cultura, enfim, né? Sim. E é uma dificuldade de sentar no chão, porque eu desço no nível do pequeno, eu fico junto, eu brinco, né? Isso exige muito de uma geração voltada para a produção, É. né? Que somos nós pais. Então, de que maneira, se eu for brincar, eu acabo fazendo aquilo que a Elisandra disse. Acaba gerando um desconforto e não fica uma coisa leve, né? Fica meio que incômodo. É. E então, como é que a gente poderia pensar isso de uma forma que ficasse leve mesmo? Porque a Ó. gente vem com uma porção de coisas, né? De medos, inseguranças, incertezas. E aí, para mim, me cuidar, para não isso reverberar muito, eu tenho que dar uma parada, pelo menos um pouquinho no dia, baixar, deletar, né? Tentar deletar, abrir e me dispor. Eu acho que Uhum. é o primeiro movimento. Eu estar disposto a fazer isso. Por mim e pelo outro que está comigo, né? Pelos meus filhos. Uhum. Esta seria uma maneira da gente ter o cuidado conosco. E a mamãe Letícia também coloca, ótima pergunta. Quero também saber. Eu acho que é a maneira de brincar com leveza, sem ter aquele desgaste, sem ter aquele estresse, porque a gente está cansado. E aí tem mais que brincar com o filho, por favor, né? Daqui Então, a pouco a gente vai brincar assim. claro. Respondendo um pouco a pergunta das duas mães, então, assim, eu gosto muito de dizer Hum, para adultos que eu percebo que a gente tem uma ansiedade, uma angústia com relação ao que fazer com as crianças. Tanto que quando começou essa questão da pandemia, eu vi muitos pais angustiados indo buscar na internet dicas de atividades para fazer com as crianças. E vi muitos profissionais da área da educação disponibilizando atividade. E eu fiquei preocupada com isso, porque eu fiquei pensando, caramba, cara, isso faz com que a criança não tenha tempo para respirar, né? Então, a minha sugestão para trazer um brincar leve para dentro de casa é que seja livre.
e que o adulto não precise se preocupar o que que eu vou fazer. A gente tem que baixar um pouquinho a nossa ansiedade e olhar para a criança, mas aí também a gente tem que se colocar bem abaixo do nosso nível, né? Olhar para o nosso filho e dizer, bah, eu quero brincar contigo, do que a gente pode brincar? E aí larga um pouquinho esse peso que a gente tem da vida adulta, que é de ir todo formatadinho, né? Do que eu vou brincar, que proposta vai ser esse brincar, para que ele vai ser bom. No meu ponto de vista, o brincar livre sempre é o mais indicado para todas as situações. E agora, para esse Uhum. momento que a gente vive, mais do que nunca. O brincar livre para que seja leve, assim como a mãe perguntou aí. E como assim o brincar livre? Chega para o teu filho e diz para ele, ó, oh, tô afim de brincar contigo, do que ele pode brincar? Vocês podem ter certeza que eles vão, em primeiro lugar, que se isso não é muito comum na casa, o olhinho vai, opa, vai, vai se abrir um pouquinho, tipo assim, nossa, como assim? Né? E deixem eles inventarem se eles querem fazer uma cabaninha na sala, né? Uma brincadeira que eu fiz com meu filho dentro de casa, por exemplo, no início da quarentena, a gente mudou os móveis de lugar de casa. A gente virou o sofá de lugar, porque eu particularmente adoro fazer esse tipo de coisa, mudanças, né? E a gente Aham. os móveis do quarto dele, os meus móveis, daí parece que a gente tá numa casa nova, né? Então, mas deixar que a criança pense o que fazer. E uma outra, e também, o que eu acho legal é também nós nos descobrirmos o que a gente gosta. Porque daqui a pouco tem algumas brincadeiras que a criança vai propor, sei lá, tô aqui pensando, deixa eu pensar, brincar de carrinho. Daqui a pouco é uma coisa que tu não vai querer. Eu, particularmente, não gosto muito de brincar de Uhum. carrinho. É uma coisa forçada para mim. Então, eu gosto, por exemplo, de jogar bola, né? Então, que a gente possa também se descobrir o que eu gosto, né? Outra coisa que eu tenho feito muito com meu filho, assistir filmes. Adoro. A gente faz pipoca aí. Às vezes a gente até meio que se passa no horário, mais lá no início, né, da quarentena, que eu não tinha muito essa questão de acordar cedo e tal. E às vezes a gente até se passava no horário. Então, se permitir também fazer umas baguncinhas aí na rotina, no sentido de que fique bom para todo mundo, né? Isso. Mais nesse sentido E que não segue tão rígido. a Letícia perguntou também, fez uma outra colocação, brincar, né? E muito tema da escola para fazer. E aí eu aproveito a pergunta a colocação, né, da Letícia, e eu pergunto: é necessário a gente dar conta de tudo isso? Né? Por exemplo, assim, ó, uma mãe ou está trabalhando em casa ou está saindo para trabalhar. Tem a criança em casa que não para de chamar, que quer brincar de esconde, que quer brincar de pega, que quer brincar que quer fazer um bolo, né? Que está ali com a energia, porque criança é vida, é energia, né? E ainda agora tem atividades que vêm da escola, né? Porque eles têm que cumprir uma determinada carga horária, né? Até em função de não perder o ano, uma coisa que está sendo discutida. E ainda tem que ajudar a fazer o tema. Então, eu fico pensando, sabe, será que a gente precisa dar conta de tudo isso? Porque tem coisas que os papéis meio que se invertem, né? A mãe tem que ser mãe, tem que ser prof, tem que brincar, tem que trabalhar, assim como as profs também estão fazendo um papel que não é delas, né? Elas estão trabalhando muito para pensar planejamentos, para enviar para casa, formar grupos, usar plataformas, que a gente sabe que é uma questão muito nova ainda, mas as coisas estão aí, né? E aí, ó, a Aline coloca, pois é, fica o sentimento de culpa. É bem isso que a gente está falando. Tem muita coisa para fazer, mas eu não consigo. Né? A gente se uma hora chega, a gente diz, não, não estou conseguindo. E aí eu pergunto, a gente precisa conseguir fazer tudo isso? Dar conta de tudo isso? Como é Olha, que tu vê isso? eu queria só dizer para a Aline, assim, essa questão do sentimento de culpa, sabe, Aline, que eu
eu tenho vivido com isso assim constantemente, porque eu não sei qual é a realidade de vocês, mas o meu filho ele tem atividades, ele está no primeiro ano, então como ele está no primeiro ano de ensino fundamental, ele não tem autonomia para eu ligar o computador e ele fazer as atividades. Eu tenho que ficar o tempo todo do lado dele, sendo a professora dele. E aí a prof dele manda vídeos assim online para eles escutarem a explicação, enfim. E o que que eu percebo assim, é que na verdade a nossa relação ali, eu e meu filho, é de mãe e filho, não é de psicopedagoga e criança, né? Porque até Isso. algumas mães, colegas do meu filho até mencionaram, ah, mas é que tu é da área da educação. Eu disse, é, mas eu tô passando pela mesma coisa que vocês. A única questão é que por eu ser da área da educação, e o que eu queria dizer para a Aline, assim, é que eu consigo enxergar, assim, que tá tudo bem se eu não conseguir fazer tudo, porque eu não estou conseguindo. O meu filho tem, todos os dias, diariamente, tem um horário que a professora faz uma aula ao vivo com as crianças. E isso já vem acontecendo há mais de um mês, acho que faz uns 40 dias já que ela faz isso. Dentro de 40 dias, o meu filho participou, conseguiu participar de 10 aulas, eu acho. Eu não consigo, em função do meu trabalho, eu tenho, os meus horários não estão fixos, né? Então, um dia eu consigo, outros 4, 5 dias eu não consigo, e tô indo do jeito que dá. E assim, uma coisa que eu botei na minha cabeça, não vou forçar o meu filho, porque tem momentos assim que ele fica completamente estressado. Na verdade, ele já tá com um pouco de repulsa. Eu já notei isso no meu filho. Quando chega o horário da atividade da escola, ele já começa a ficar meio encrespado comigo, né? Ai, meu Deus, ele já começa assim. Ele não tá assim muito motivado, porque é tudo muito diferente, né? É diferente de estar. Aí ontem, inclusive, eu tive uma conversa com ele chegando em casa, que a gente saiu de carro e daí aí eu comentei com ele, eu disse, Jorge, mas tem que fazer as atividades, tu não tá de férias. A escola tá fechada, mas tu e todos os colegas têm atividades para fazer. Aí olha o que que ele me disse. É que na escola é diferente, a gente não faz todas as atividades de uma vez. Aí ele disse assim, Claro. a prof dá uma atividade e a gente brinca. A prof dá uma atividade e tem o lanche. A prof dá Tem uma os atividade amigos. e tem os amigos, tem tudo isso. Então, Claro. nossa, é uma diversão, né? É uma diversão eles fazerem atividades juntos, né? Conversando. E em casa tá sendo um porre para ele. Um porre, já percebi isso. Então, assim, Aline, eu queria te dizer que até eu fico angustiada quando chega a hora de dar aula do Jorge, porque eu já fico angustiada pensando, meu Deus, o que é que vai vir hoje de comportamento dele, né? Hoje mesmo Uhum. ele conseguiu encerrar todas as atividades da aula. Ficou um pouquinho para amanhã. E se eu perceber que amanhã tem muita coisa, o que ficou, eu nem vou voltar atrás, porque não dá para virar uma coisa muito estressante, assim, que fazer a prova Isso. de taxa, né? Não faz sentido A, Le- isso. a Letícia colocou de novo assim, ó, a verdade. Noto na minha filha mais nova também, essa quase repulsa, e acabo tendo que forçar. É, Então, se a gente for ver isso, também é uma coisa que com certeza deve estar acontecendo em mais casas, né? Não é só lá na Letícia. sim, Não sei a tua opinião, mas eu entendo que a criança tem que ter a responsabilidade dela, sim, porque nós também temos, né, a nossa, mas também a gente tem que ver ali um ponto de equilíbrio, né? Eu não concordo, né? Não concordo com a postura de que eu tenho que obrigar a criança a fazer atividade se eu estou percebendo que é uma coisa que ela está ficando com aversão. é, Porque, como tu falou, é todo um contexto novo. Eles não têm a prof, que é o contato, né? Eles sim, não têm o grupo que ajuda, eles não têm o ambiente de escola. Então, eu acho que, como tu estava falando, acompanha, vai fazendo, mas quando percebe que começa a pesar, relaxa. Até porque também, Laura, não sei qual é o teu pensamento, assim, mas eu acho que neste momento em que a gente olha para o mundo e vê a situação que tudo está, o que a gente menos deveria se preocupar seriam com as atividades escolares, né? E voltando num gancho ainda, ao fazer um gancho na tua fala inicial, talvez seja um momento para a gente trabalhar outras questões da educação.
nossa, em família, em casa. Não que a escola vai ficar de lado, né? Mas a gente tem que ter um equilíbrio aí. E a gente pode buscar nesse tempinho em que eu vou fazer uma pausa para mim, me cuidando, para poder cuidar do outro, eu posso fazer uma coisa mais descontraída com meu filho, com minha filha, e que ele esteja aprendendo como cozinhar, como organizar os móveis, né? Vai tendo uma ideia de espaço, ou como, sei lá, arrumar o armário, fazer uma seleção de roupas, coisas de vivência, de vida, Uhum. sabe? Que quando fica uma memória afetiva para quando a gente crescer. O que tu acha disso? Qual que é a tua opinião? Falando em memória afetiva, disso que a gente está vivenciando, estou preocupada com a memória que meu filho vai levar dessas atividades em escola em casa. Uma memória nada afetiva. Nada. Mas a gente tem oportunidade de fazer, né? Claro. Não, quando ele me falou ontem no carro isso, olha só, tudo que eu estudo, me caiu uma ficha ontem quando ele me disse aquilo. Mãe, mas na escola é diferente, a gente faz atividade, faz não sei o quê, faz atividade. Eu disse, tá bom, então. Então vamos começar a fazer isso em casa. E ontem a gente fez assim em casa e hoje também. A gente já tá fazendo nesse formato de fazer um pouquinho. Aí tem jogos online que a prof manda, que ele amou. Então ele pode começar pelos jogos. Aí hoje teve um momento que eu mostrei para ele a atividade, eu disse, olha, tem isso aqui. Ele tinha 4 páginas de atividade para fazer. Eu disse, Jesus. Aí, aí eu olhei para ele e disse, o que que tu prefere fazer primeiro? Aí eu achei engraçado que ele disse, eu quero fazer essa aqui primeiro, que é mais difícil. Eu achei, Olha achei só. interessante a percepção dele, né? Eu disse, é isso aí. Vai eliminando o que é mais difícil, depois a gente segue, né? Então eu tô levando mais Hum. assim, mais de boa, inclusive depois de escutar a fala do meu filho e sabendo que, na verdade, eu não sou a professora dele. E eu percebo, assim, Isso. hoje à tarde eu percebi, assim, ele, quando ele teve a aula online com a prof, ao vivo, e eu estava do lado, e eu percebi, assim, a diferença. Ela explicou toda a atividade, ele era outra criança com ela, eu do lado. Mas era ela explicando. Nossa, ele todo prestativo e todo fazendo, já querendo responder. E aí eu já baixou a minha angústia e eu me lembrei que esse é o meu filho lá na escola. Porque eu tenho visto que as mães se preocupam, algumas mães até me procuraram, como eu trabalho como psicopedagoga, querendo fazer avaliação. Ai, porque eu acho que o meu filho é hiperativo, né? Eu acho que meu filho tem alguma dificuldade. Eu digo, olha, esse momento não é parâmetro para ver se a criança é hiperativa ou não, nesse momento que a gente está vivendo. Hum. Que é uma questão, e principalmente a mãe dando aula para a criança, né? Em casa e do jeito que está. Isso não é parâmetro. Agora, se na escola já vinha algo que se falava a respeito disso aí, tudo bem, né? Mas é importante Uhum. que os que estão nos escutando saberem que a forma como os nossos filhos estão levando as atividades da escola em casa com a gente é totalmente diferente de como é com a prof na escola. É. E aí entra também outras questões referentes, por exemplo, assim, ó, a Roberta coloca que exagero também de atividades, né? E que vem para casa, porque vem, mas aqui, não sei como é que tá aí, mas aqui vem tipo para 15 dias e depois renova, né, as atividades. Mas também tem o lado dos professores que a gente tem que olhar, porque eles estão se desdobrando o máximo, eles estão fazendo também um papel que não é deles. Como a gente de mãe está fazendo um papel que não é nosso de dar aula, e a gente tem todas essas reações que nem tu colocou do teu menino, os professores também estão fazendo um papel além da educação, né? E também estão preocupados. Como é que vai ser o retorno depois? Como é que vai ser a retomada desses conteúdos, né? Olha, ele colocou, os professores, pelo menos das séries iniciais, estão preocupados em como será depois. É uma coisa que é sofrida para os dois lados, né? Tanto para as crianças e nós, e para os professores da escola também, né? No aprendizado das crianças longe dos profs. Porque é isso que tu fala, o contato da mãe jamais vai substituir o vínculo da prof para trabalhar com questões da escola, né?
Assim como o vínculo da mãe nunca vai ser substituído por outra pessoa. Uhum. Tem aquilo que nós falava primeiro da inversão de papéis que acaba acontecendo, né? E a gente entra em sofrimento com isso. Nós estamos mais com 15 minutinhos e eu quero tocar numa outra questão contigo também. Também é pertinente, como tu colocou primeiro, Laura, a gente fazer uma breve reflexão sobre a questão financeira, né? Neste momento, a gente fala de muitas dicas, de muitas possibilidades, como tu falou também, né? No começo foi assim uma chuva de atividades para as crianças fazerem e se distraírem, enfim. Mas tem a questão financeira, né? Que a gente precisa também acolher das famílias esse momento difícil, né? Porque a gente traz todas as receitas para as crianças, enche os pais de receitas, na verdade, prontas, e a gente sabe que em casa não funciona assim. E a gente tem ainda a preocupação financeira, que é uma coisa que a gente quase não consegue levar para as famílias de uma maneira amena, né? Sutil, porque eles também precisam se sentir acolhidos nesse quesito, assim, né? E que é uma coisa que está presente, latente dentro de casa, essa preocupação. Uhum, uhum. Não tem como não falar disso, né? Não tem como. Uhum. Eu vejo assim que cada família tem uma situação assim bem específica, né, bem particular, alguns com mais dificuldades, outros com menos, pensando nessa questão do financeiro. Mas eu queria comentar aqui com as pessoas que estão nos escutando, assim, que a minha situação, daqui a pouco vocês podem estar pensando, né? Não, mas a Laura é psicopedagoga, a Laura, sei lá, né? Ela tá falando aqui, ela tá tão bem, isso porque vocês não me viram hoje de tarde, né? Porque a cada 4 horas, assim, meu temperamento tem mudado de uma forma muito, assim, intensa. Então, hoje... Estamos ficando bipolares. Como? Estamos ficando bipolares. Mais ou menos isso. Outra questão de falar do financeiro me retoma se eu não concluir essa questão. A questão do choro. Eu preciso dizer isso para as famílias, para os pais, para os adultos, que alguns adultos precisam, quando estão muito nervosos, muito assim, ansiosos, daqui a pouco chorar. E chora, gente. E não fica se preocupando, pensando que tem que engolir o choro porque tem criança em casa. Não, gente. A gente chora, a gente pode chorar no meio da criança e a gente pode, inclusive, dizer para a criança por que que a gente está chorando. Nomear isso para a criança. Eu tenho feito isso muito com meu filho. Eu tô virando uma Maria chorona nesses 40 dias de quarentena, que já passou de 40. Eu volto e meio dou uma estressada ali, começo a chorar. E aí vem o Jorge, né? E às vezes começa ele chorado e eu choro junto com ele. Daí é um troca-troca de lugar, assim. E aí eu chego para ele, o que que eu digo para ele? Olha, agora eu estou chorando porque eu estou muito angustiada. Ontem ele me disse assim, mas chega disso, mãe. Querido. Ele disse, Tu mas sabe, chega. Laura, aproveitando a tua fala também, né? Tu viu que eu vou costurando, fazendo uma conchinha de retalho mesmo, né? Vou indo e voltando. Isso que tu fala, uma mãe nossa que é psicóloga também, a Catarina, até ela tá presente aqui conosco, ela fez uma fala esses dias sobre isso. E eu achei muito interessante porque ela colocou assim, a gente está com as emoções, né, bipolares, que nem eu te disse. A gente está um turbilhão de emoção. Agora eu tô tensa, daqui a pouco eu choro, depois dou risada, depois eu fico séria, depois não sei, quero sumir de casa. E que importante que é poder falar para a criança isso. E a Catarina fez uma reflexão com nós também, assim, ó, por que também não perguntar para a criança como ela está? Uhum. Então, olha que ótimo isso. Se eu tô com vontade de chorar, eu não preciso ter vergonha, porque eu sou grande, daí eu vou chorar, daí não pode, daí sei lá. Vou parecer fraquinha perto da criança. Vou parecer outra criança.
né? Então, eu posso sim trazer o meu sentimento, nomear que nem tu colocou, eu estou chorando porque eu estou muito nervosa e irritada. Mas também eu posso, no mesmo momento, fazer um exercício novo com a minha criança, né? Perguntar, e você? O que que você sente agora? Porque é trabalhar a emoção também isso, né? Nossa, Coisa que hoje é uma habilidade fundamental para desenvolver com as nossas crianças, né? exatamente. Trabalhar e nomear as emoções. Uhum, uhum, exatamente. Na verdade, também tá tudo bem se às vezes a gente nem sabe o que tá sentindo. Tipo, tô chorando, nem Também. sei por quê. E eu escuto muito isso do meu filho, assim. Semana passada, acho que ele teve uma crise bem forte, assim, ele tá muito nervoso, chorou, 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 chorou até. Aí entrei na choradeira junto, porque eu também já não sabia o que fazer. Aí depois de um tempo a gente parou, daí foi abaixando a energia, né, a minha, a dele. Aí uma hora a gente se olhou, daí eu perguntei, e aí, agora já dá pra gente se falar? Aí uma hora ele disse, ah, não sei, acho que eu quero dormir. Daí a gente até tentou dormir, era de tarde, não deu certo. Foi uma enrolação. Aí uma hora ele olhou pra mim e ele disse, bah, eu nem sei por que que eu chorei, mãe. Ele disse, bem assim, depois que já tinha passado, né? Olha, ele tem 6. Porque eu chorei. Então, assim como a gente também muitas vezes está sentindo uma coisa que tu não sabe o que que é, bota pra fora e dizer eu não sei. Não tem que também saber tudo, né? E depois que ele falou isso, depois que deu aquela choradeira, eu e ele, nós dois ficamos bem e aí a gente voltou a fazer o que a gente estava fazendo. Pronto, deu para voltar para a vida normal, né? Então, só para dizer que isso acontece, que tá tudo bem se acontece com o adulto, acontece com a criança, né? Bola para frente, vamos lá, vamos levar também do jeito que dá e não esconder os sentimentos. Eu acho que isso Isso. é algo valioso para as crianças aprenderem nesse momento. Isso, eu acho que é mais uma oportunidade que esse cenário que parece tão desastroso, se a gente for parar e observar, ele traz assim muitas coisas para a gente rever, né? Uhum. Muitas coisas que a gente pode rever, como, por exemplo, isso, das emoções. A gente não tem essa prática com as crianças, geralmente, né? É difícil, primeiro, é difícil a gente se permitir esse sentimento, nomear ele, não é fácil, e a gente não estimula as nossas crianças a falarem desses sentimentos. Porque, com certeza, a criança que vai trabalhando emoção desde pequena, ai, eu tô bravo, ai, eu tô nervoso, ai, eu tenho vontade de brigar. A gente, se conseguir trazer essas emoções deles desde pequenos, eles vão ser adultos muito melhor do que nós, Uhum. né? Porque quando Então, o sentimento vem para a fala, ele não vai para ação, isto, né? Então, é isso que isto, é importante a gente saber. Quanto é importante a gente isto. conseguir dar nome para o que a gente está sentindo, né? Aos Isso. E pouquinhos. não tem problema, né? Não tem vergonha. Uhum. Isso mesmo. Tá tudo bem, que nem tu falou. Tá Tá tudo travando um bem. pouquinho. Mais ou menos bem, mas vamos lá. Tá travando? Tá travando. Tá. É, o teu também travou um pouquinho agora. Mas também a gente Travou. tá finalizando, né? É o horário. É, então, eu acho que é isso. E Laura, assim, então agora, algumas ideias para a gente passar por esse período. A principal tu já deu, né? Que é o sentar e a gente poder. Nossa, tá terminando o tempo. Então, assim, ó, a principal dica para esse momento passar com leveza. Eu tenho que dar essa dica, eu sou péssima para dicas. Mas vamos lá. Eu acho que Vamos lá. acolher o que está vindo dentro de nós adultos, está tudo certo. Se uma hora eu estou estressada, outra hora eu estou bem.